맞아 랍다서 투체 천지체 남주자 가져 로카셔 심벌이 다들이 엔테 안다 투체로 완전 저리다 그런체 선잉글리시 제시 아주 투체로 완전히 Hoje nós vamos fazer o ensinamento de Avalokitesvara, a iniciação de Avalokitesvara. Eu pensei em fazer a iniciação dessa maneira. O Kyonla Rinpoche era um grande amigo meu e ele deixou o corpo a semana passada. Todos os anos eu ministro esses ensinamentos no início de junho, mas hoje eu vou fazer os processos preliminares da iniciação de Xerezim. Tem a tradição, existe a tradição de dois irmãos de Avalokitesvara, desde no tempo de um Dalai Lama, existia duas estátuas de Avalokitesvara, e depois essas duas estátuas de Avalokitesvara foram mantidas juntas em Lhasa, e se diz que o 13º Dalai Lama fez os retiros dessas duas estátuas juntas, e depois que eu vim para o exílio, teve um mestre que trouxe essas duas estátuas de Avalokitesvara para o Nepal, e teve um mestre que ajudou nessa aventura em trazer essas estátuas de Lhasa até o Tibete, e depois essas duas estátuas chegaram até aqui na Índia, essas estátuas de Avalokitesvara. E quando eu vi essas duas imagens, me senti muito feliz,
E esse monastério, onde essas estátuas ficaram, foi transferido para o sul da Índia. 루기실이 양 땀도 dost가 Aliás, essas estátuas veio até Maclogange. Depois, em um monastério que estava aqui em Maclogange. Depois, esse monastério foi transferido para o sul da Índia. E eu fiquei muito feliz ao saber que as duas estátuas estavam aqui nesse monastério aqui em Maclogange. Depois, eu fiz que esse monastério foi transferido para o Ujo da Índia. Eu fiz a adivinhação para saber se essas estátuas deveriam ir para o monastério do sul da Índia ou ficar aqui. E eu fiquei muito feliz que as estátuas saiu, a adivinhação saiu que eu deveria, essa estátua deveria ficar aqui comigo em Maclogange. 쭉 쉬우기 어려. Essa estátua de Kunten Sampo permaneceu aqui comigo no meu quarto. E quando eu vejo essa estátua chamada Kunten Sampo, ela parece que me sorri. E por causa que essa estátua de Kunten Sampo permaneceu comigo, e o que nós vamos é isso que nós vamos acumular durante esse mês de Sakadawa. Nós vamos acumular 1 milhão desses mantras de Om Mani Padme Hum. E para essa razão eu ministro a iniciação ministro a iniciação de Avalokitesvara no início dessa celebração de acumulação desses 1000 mantras. E também, depois disso, vai ter acumulação aqui no templo de 1 milhão de mantras de Om Mani Padme Hum, de Avalokitesvara. Essa é uma prece de Avalokitesvara de 1000 braços e 11 fessas. Essa é a prece em tibetano. Se diz que os 1000 olhos em cada 1000 mãos simboliza os 1000 Budas que virão nessa era. E é por isso que eu me prostro a Avalokitesvara, porque a Avalokitesvara é o único soberano do Tibete, protetor do Tibete. E hoje nós estamos... hoje eu vou ministrar os preliminares da iniciação de Avalokitesvara. No passado, algo aconteceu no passado. Em uma noite eu tive um sonho no passado em que eu cheguei até o templo de Jokan em Lhasa. E quando eu cheguei lá, nesse templo, o templo de Avalokitesvara é conhecido por ter 5 características. E quando cheguei nessa porta desse templo, e eu senti que a Avalokitesvara estava piscando para mim, eu fiquei muito feliz. E eu abracei a Avalokitesvara, a estátua de Avalokitesvara, e eu estava chorando. E a Avalokitesvara estava dizendo para mim essa reza, falando para mim essa... isso foi no meu sonho. Você tem que de praticar arduamente, sem nenhuma resiliência,
sem parar. 아주 찍게 Então, depois desse sonho, 거기서 리얼에 infelizmente, em Lhasa, houve a destruição dessa estátua. 최고시대 E a, 되네 e a parte, um pedaço dessa cabeça de Avalokitesvara, alguém trouxe do Tibete e está aqui no templo. 주시고 자동전동데 E eu colo 아주 쏠라가네요. E algumas partes que me trouxeram do Tibete, da estátua de Avalokitesvara em Lhasa, eu coloquei nessa estátua de Avalokitesvara, que está a 1000 braços, que está aqui no templo em Makloganj. E, falando sobre em relação ao Guru Rinpoche, antes de eu deixar Lhasa, eu ganhei uma estátua de Avalokitesvara em Lhasa, tinha uma estátua de Guru Rinpoche em Lhasa, e Guru Rinpoche tinha uma única conexão com o Tibete, e por isso eu construí essa estátua de Guru Rinpoche em Tibete, em Lhasa, no Tibete. E hoje nós vamos fazer os processos preliminares da iniciação de Avalokitesvara. Hoje em dia, por meio da internet, meus ensinamentos sobre Avalokitesvaras e assim por diante será transmitido online. E eu recebi súplicas de pessoas no Tibete, na China e outras partes, e eles me perguntaram se, assistindo pela televisão, pela internet, eles receberiam a iniciação, e eu disse, é claro, se vocês têm bastante fé, uma fé sem titubear a mente, vocês receberão a iniciação. E eu disse, e visto que os tibetanos no Tibete têm uma conexão especial com Avalokitesvara, e os chineses que estão e alguns chineses que estão na China também têm uma conexão com Avalokitesvara, e devido à devoção de vocês e o empenho de vocês, e uma ligação especial, então a distância entre nós não tem nenhuma diferença. Então vocês receberão essa iniciação. Basta que vocês tenham uma fé sem titubear a mente. A mente sem titubear. Como preliminares aos ensinamentos, aos próprios ensinamentos, eu vou ensinar os ensinamentos, eu vou ministrar os ensinamentos de Buda, onde que ele faz louvação à originação interdependente, que será um dos ensinamentos como preliminar preliminares a essa iniciação. Essa iniciação, esse texto de Lama Tsongkhapa, em louvor à originação interdependente, é muito profundo e é uma introdução aos ensinamentos da vaziedade. E eu pensei em 전에 저러지东尼瓜了呀这个到宗大师因为对空性 잠배양 투주를 셰시고래 전에 지지 잠배양이
네. Nada. Ele saksan dosis, saksan. E Lama Tsongkhapa tinha uma conexão, uma conexão com Manjushri e Manjushri falou com ele. Ele teve uma visão de Manjushri. Manjushri pediu para ele fazer uma coleção de mantras. E, juntamente com as preces aos 35 Budas os 35 Budas de purificação, e ele teve a visão de Mestre Nagarjuna e 5 ou 10 discípulos. E entre esses discípulos estava a Buda Palita. Foi uma visão de Lama Tsongkhapa. E nesse sonho que teve Lama Tsongkhapa, ele quando nós falamos em ter sonhos, mas na verdade o Lama Tsongkhapa teve uma visão e Lama Tsongkhapa teve essa visão que tinha todos os discípulos que estavam discípulos sendo discurso sobre a vaziedade e Lama Tsongkhapa reconheceu um mestre de Buda Palita e ele viu que Buda Palita tocou a cabeça dele com o texto. E quando Lama Tsongkhapa acordou desse sonho, vamos dizer assim, ele teve uma visão especial, uma realização especial sobre a originação interdependente e a vaziedade. É claro que Buda ensinou a vaziedade e a originação interdependente, mas para ter uma realização que a vaziedade é a originação interdependente, a originação interdependente é a vaziedade, e essas realizações e Lama Tsongkhapa compreendeu profundamente essa inter-relação entre as duas. Ele realizou esse conhecimento com a ajuda do comentário de Buda Palita. E por isso ele escreveu esse texto em devoção a Buda, por ter ensinado a originação interdependente. Então, esse texto é realmente cheio de benções. E eu recebi a transmissão oral desse texto de Lin Rinpoche e de outros lamas, e também de Geshe Nyingma. E a respeito da minha compreensão da vaziedade, eu falei sobre esse Geshe Nyingma e sobre as minhas experiências sobre a vaziedade, e Geshe Nyingma me disse que quando eu falei isso para ele leu o início do texto de Madhyamika Karika e depois ele me falou que ele ensinou muitas vezes ele deu ensinamento sobre esse texto, mas nunca ninguém fez perguntas como eu, Dalai Lama, e ele ficou muito contente com as minhas perguntas que eu fiz para ele. E talvez porque eu tenho fé no ensinamento da vaziedade, surgiu essas perguntas para mim, que eu fiz para ele. Eu sou um discípulo e discípulos de Buda, e eu espero, tenho esperança de alcançar o caminho da preparação nessa vida.
이 저거데 그저들이 서양가고 대교고 낭배제고 되네죠 낭배 Sua Santidade, Sua Santidade, ele recitou os 3 últimos versos de Chandrakirti, que ele recita sempre. 남지지고 왕 토표야지 수고도 봐 내지 저기요 년달에 쇼가야 나보다 자주 있음 보면 Portanto, iluminado pela luz brilhante da sabedoria, o Bodhisattva vê claramente como a fruta de uma groselha na palma de sua mão, que os 3 mundos em sua totalidade são originalmente incriados, e por meio da verdade convencional, ele prossegue para a cessação. Mesmo que sua mente possa permanecer na cessação, ele também gera compaixão pelos seres sencientes desprotegidos, indo mais além, devido à sua sabedoria, seu brilho sobrará, assim que todos os Theravādas e Pratyeka's em sua ação. E recitou o verso 226. E ele comentou que através das 2 verdades, convencional e a última, nós alcançaremos o estado de Buda. E esses estamentos realmente são muito profundos, começando por Buda Shakyamuni, Nagarjuna e Chandrakirti, o qual foi discípulo de Nagarjuna, e os escritos, eu leio os escritos de Chandrakirti todos os dias, e às vezes eu penso que algumas vezes eu penso que eu talvez tenha sido um estudante de Chandrakirti por causa dessa minha conexão que eu tenho com os textos escritos de Chandrakirti. E eu também reflito muito sobre os textos de Shantideva para a compreensão sobre a Bodhicitta. E através dos ensinamentos de Chandrakirti, eu compreendi que as coisas, quando aparecem para mim, não têm uma existência por elas, da parte delas. E os físicos quânticos também dizem as mesmas coisas, que as coisas não existem por elas mesmas. Mas todas as coisas são projetadas pela nossa mente ou designadas pela nossa mente. E Shantidevas também, todos os sofrimentos que nós temos surgem Shantideva também disse que todos os sofrimentos que existem em nós, no mundo, surgem de uma mente egoísta, e toda felicidade, qualquer felicidade existente neste mundo deriva do desejar que os outros sejam felizes, e qualquer sofrimento existe neste mundo deriva do desejar a felicidade somente para si mesmo. Então, isso... E mesmo que nós como tibetanos, vivemos no exílio, exilados aqui na Índia, mas não tem uma diferença entre nós aqui na Índia e vocês aí no Tibete, que tem uma fé completa em mim. Quando nós chegamos aqui na Índia, eu pedi para ele criar uma escola e um posto e um lugar aqui na Índia onde nós poderemos continuar estudando a língua tibetana. E o Pandita Nehru escolheu esse lugar aqui em Dharamsala, Makloganj, para mim. Essa prece que tem essa prece que se fala
Avalokitesvara, vós sois a força, vós sois a raiz de todas as bondades. E mesmo que eu viva aqui em Makuloganji, minha mente abraça todos os seres em todos os reinos. E eu faço essa iniciação, vou ministrar essa iniciação de Avalokitesvaras, e os discípulos principais aqui são aqueles que estão aqui diretamente e presenciais, e aqueles que estão no Tibete, que têm fé em mim. E eu também visualizo eles recebendo essa iniciação de mim. E também tem os chineses que têm fé em mim, e também eu visualizo eles. O que nós devemos fazer agora? Tomar o chá antes ou ter os ensinamentos? Vamos tomar o chá. Essa é a prece do chá. Quando o Lama Tsongkhapa acordou, ele releu a página do comentário de Buddhapalita que ele estava estudando no dia anterior, e deparou-se com uma passagem que imediatamente fez como que ele tivesse uma percepção ímpar sobre a realidade. Esse texto que nós vamos agora é Yonten Shigyo, uma base de todas as boas qualidades. Eu recebi a transmissão oral a base de todas as qualidades, de vários mestres. A base de todas as boas qualidades é o bondoso, perfeito e imaculado Guru. A devoção, a voz é o caminho da verdade, é a raiz do caminho. Por favor, abençoe-me para que eu veja isso claramente, aplique o espejo entusiástico e confie em vós com todo o respeito, compreendendo esse precioso renascimento, dotado da liberdade, encontrando apenas uma vez, por isso muito significativo, é difícil encontrá-lo novamente. Por favor, abençoe-se para que possa gerar a mente que dia e noite assimila incessantemente a essência dessa vida. Essa vida é impermanente, quando uma bolha de água, lembrando o quanto rápido ela se deteriora e a morte chega, e que depois da morte os resultados dos karmas negativos e positivos seguem o corpo, assim como uma sombra. Por favor, abençoe-me para que tenha firme e definitiva convicção nisso, e que sempre tenha cuidado em abandonar até mesmo a menor das negatividades e realizar todos os atos virtuosos. Buscar prazer, samsara, que é a porta para todo o sofrimento, estes são incertos e não confiáveis. Reconhecendo essas deficiências, por favor, abençoe-me para que gere forte desejo pela felicidade da liberação. Conduzido por esse pensamento puro, surge a presença mental, vigilância e grande cautela, a raiz dos estamentos, e manter o voto do Prakrtimoksa. Por favor, abençoe-me para que possa realizar essa prática. Sua Santidade já leu esse verso bem depressa, esse texto, e ele falou que enquanto vocês tomam o chá, eu vou fazer a preparação para a iniciação. E antes de fazer essa preparação, eu também vou comer meu pedaço de pão. Eu vou continuar lendo aqui. Conduzindo por esse pensamento puro, surge a presença mental, vigilância e grande cautela. A raiz dos estamentos é manter os votos para Dimoksa. Por favor, abençoe-me para que possa realizar essa prática essencial. Assim como cair no mar do samsara, assim como eu caí no mar do samsara, assim também todas as minhas mães e seres transmigratórios caíram. Abençoe para que possa enxergar isso, treine na Bodhisattva Suprema e tenha a responsabilidade de liberar os seres transmigradores. Enquanto eu faço Sua Santidade pediu que, enquanto ele faz a preparação, vocês acumulem os mantras de Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum.
Mesmo que desenvolva apenas a bodhicitta, mas não praticando os 3 tipos de moralidade, nunca alcançarei a iluminação. Por favor, abençoe-me para que tenha clara compreensão disso e que possa praticar os votos do Bodhisattva entusiasticamente. Eu vou lendo a base, terminando de ler o texto a base de todas as qualidades. Para ministrar a iniciação de Avalokiteshvara, primeiramente vamos fazer o processo preliminares. O ritual é composto de 5 partes: gerar motivação e dar iniciação interna, pronunciar e suplicar, receber os votos e benções. Alguns aspiram no mantra secreto e entram no mandala para obter os benefícios mundanos. Outros aspiram ter méritos para uma vida posterior, enquanto outros buscam a liberação ou o estado do nirvana somente para si mesmo. As pessoas inteligentes devem entrar no mandala porque almejam alcançar muita fé no estado búdico. Nós nascemos nesse mundo e estamos amarrados nesse samsara. Muitos dos meus amigos já deixaram esse corpo. Então, a morte é uma coisa imprevisível que acontece com todos nós. Então, os Sheravakas, uma escola filosófica indiana antiga dos Sheravakas, eles não acreditavam em vidas passadas e futuras, e essas escolas indianas. E outras escolas filosóficas também, algumas outras escolas escolas filosóficas indianas que acreditam em vidas passadas e futuras, e outras escolas que só procuram a liberação. Mas a tradição sânscrita do budismo, budista, nós falamos em alcançar o estado búdico. Esse é o nosso objetivo final. Então, por isso que disse, as pessoas inteligentes devem entrar no mandala porque almejam alcançar com muita fé o estado búdico. Se alguém aspira aos resultados só para essa vida, vendo que tudo é transitório, o propósito da vida não será cumprido. E procurando o benefício somente para as vidas vindouras, melhorará os resultados somente desta vida. E aqui, os estudantes devem visualizar eles transformando em Avalokiteshvara. E a fim de fazer isso, então, antes disso, você tem que, cada um de vocês tem de colocar ter uma boa motivação de alcançar o estado búdico para o benefício de todos os seres sencientes. Antes de vocês visualizarem vocês mesmos como Buda, como a deidade, então precisamos tirar alguns obstáculos. E nós devemos ver que, para evitar essas visões errôneas que nos aparecem, que nós nos apegamos como as coisas como existisse por elas mesmas, subjetivamente, e nós devemos meditar sobre a vaidade.
E desse estado da vaziedade, nós surgimos como Avalokitesvara. Por favor, repitam isso. Ó grande beatitude, vós sois o meu mestre. Por favor, me escute, mestre. Grande protetor, conceda-me os ensinamentos do grande método da iluminação. Confira-me, confira-me o próprio Samaya, também conceda-me a Bodhisattva e conceda-me os 3 refúgios no Buda, Dharma e Sangha. O protetor, por favor, introduza-me na cidade da grande liberação. Vocês repitam isso. O mestre disse, meu filho, aproxima-te, eu vou te mostrar como praticar corretamente o segredo, o mantra secreto. Você é um receptáculo adequado para o grande método. Os Budas dos 3 tempos, aqueles que possuem o corpo, fala e mente vazia, através do poder dos mantras vazios, alcançaram a sabedoria transcendente e inigualável. As ações do mantra secreto são incomparáveis. Com este, o leão dos Sakyas e outros supremos conquistaram as hordas dos maras com todo o seu horror e força. O maior obstáculo para alcançar o estado búdico se apegar, fixar a um eu como havendo uma existência intrínseca e inerente. A parte os Lokesvaras, outras que não acreditavam em vidas passadas e futuras, existem outras tradições hindus indianas que acreditam em vidas passadas e futuras. Mas o budismo da tradição sânscrita falam que não existe uma entidade intrínseca do indivíduo, que o eu existe em base aos agregados. O contínuo mental, que existe desde o tempo imprincipiável, não existe um início. Esse contínuo mental é qualificado pelos 4 aspectos ou kayas de Buda. Buda, tendo compreendido que seus discípulos o seguiam, girou a roda do Dharma e entraram na Nirvana. Assim, para alcançar a onisciência, então, filho, para alcançar a onisciência, exerça a sua... repitam isso. O grande beatitude, vós sois meu mestre, por favor me escute, mestre, grande protetor, conceda-me os ensinamentos do grande método da iluminação, confira-me o próprio Samaya, também conceda-me a Bodhisattva e conceda-me os 3 refúgios do Buda, do Dharma e do Sangha. Ó protetor, por favor, introduza-me na cidade da grande iluminação. O mestre disse, meu filho, aproxima, eu vou te mostrar. O mestre diz, meu filho, aproxima-se, eu vou te mostrar como praticar corretamente o mantra secreto. Você é um receptáculo adequado para o grande método. O próximo é dando os votos do Bodhisattva, os votos do Bodhisattva. Nós alcançamos esse corpo precioso, corpo humano, mas nós devemos usar esse corpo humano precioso que nós obtemos para ser de benefício aos outros seres sencientes. E como disse Shantideva, até o espaço permanecer, possa eu também permanecer para beneficiar todos os seres sencientes. E hoje eu encontrei o Dharma e tendo a oportunidade de praticar o Dharma, então nós temos as condições de praticar o benefício dos outros, de beneficiar os outros. E vidas após vidas, nós devemos dedicar para que nós, vida após vida, nós devemos conseguir um corpo humano para beneficiar todos os seres sencientes. E nós devemos sentir firmemente em nossa mente
nosso firmemente acreditar que eu vou sempre beneficiar os outros seres sencientes. E ele recitou sempre os votos de Shantideva. Por favor, para tomar os votos do Bodhisattva, você ajoelha no seu joelho esquerdo. E se você tem problemas, imagine que você está ajoelhando no seu joelho esquerdo. Quando ele recitou os versos, cavalgando o cavalo da Bodhicitta, que elimina todas as angústias, se prossegue de felicidade em felicidade, como alguém inteligente poderia sentir-se desencorajada. Imagine e pense, tendo alcançado um corpo precioso humano, tendo encontrado os ensinamentos do Buda, esses ensinamentos de Buda não é igual a umas religiões teísticas e não é igual a essa tradição hindu que não acredita em vidas passadas e futuras. Mas nós, budistas da tradição sânscrita, nós acreditamos em vidas passadas e futuras. E existem pessoas que acreditam em vidas passadas e lembram essas vidas passadas. E a causa existem duas causas para que a mente suja. Uma delas é causa substancial e a coisa existe a causa substancial e a causa substancial para o surgimento da causa. E a causa substancial é o momento primário da mente. E existe a causa concordante. Então, não existe um início para o contínuo da nossa mente. Mas até quanto nós permanecemos sob a influência de karmas e ilusões, não tem fim para os nossos sofrimentos. E a coisa que nós devemos fazer, nós devemos enfraquecer essa nossa fixação a uma entidade intrínseca independente. E com os ensinamentos de Budas, das três joias, e com a ajuda de Buda, com a ajuda dos ensinamentos, com a ajuda da comunidade espiritual, então repita isso. Me refugio nos três joias, confesso individualmente todas as minhas negatividades, me regozijo pelos méritos de ser extremo ligador e mantenho firme a mente do perfeito estado búdico. Até o alcance da iluminação, me refugio no Buda, no Dharma e no Sangue, e a fim de realizar o meu benefício e os outros, geralmente da iluminação, depois de haver gerado a supremamente, eu Bodhicitta, escolherei todos os seres sencientes meus convidados, atuando sempre de acordo com a suprema conduta do Bodhisattva, eu possa me tornar um Buda para beneficiar todos os seres migradores. Aqui, quando eu digo depois de haver gerar supremamente da iluminação, então isso quer dizer que eu não vou deixar nenhum ser senciente lá para trás. Repite pela segunda vez, me refugio nas três joias, confesso individualmente todas as minhas negatividades, me regozijo pelos méritos dos
dos seres transmigradores e mantenho firme a mente do perfeito estado búdico. Até o alcance da iluminação, me concordo no Buda e no Dharma e no Sangha, e a fim de realizar um benefício dos outros, gera a mente da iluminação. Depois de haver gerado a suprema mente da Bodhisattva, acolherei todos os seres meus convidados, atuando sempre de acordo com a suprema mente, o supremo conduto do Bodhisattva, possa me tornar um Buda para beneficiar todos os seres sencientes, todos os seres samrigatores. A prática do a prática do Bodhisattva é beneficiar sempre, sem cansaço, os seres sencientes. E por meio da prática no texto também diz que repito pela terceira vez, me refugio nas três joias, confesso individualmente todas as minhas negatividades, me regozijo pelos méritos dos seres transmigradores e mantenho firme na mente do perfeito estado búdico até o alcance da iluminação, me refugio no Buda, no Dharma e no Sangha, e a fim de realizar meus benefícios dos outros, gero a mente da iluminação. Depois de haver gerado a suprema Bodhicitta, acolherei todos os seres meus convidados, atuando sempre de acordo com a suprema conduta do Bodhisattva, posso me tornar um Buda para beneficiar todos os seres sencientes. Com a Bodhicitta, você purifica todas as negatividades e não só isso, mas acumula também uma imensidão de méritos. Com a ajuda da Bodhisattva, você medita sobre a vasidade e você será capaz de purificar suas negatividades fortemente. E repita. Pela outra vez, me refugio nos três joias, confesso individualmente todas as minhas negatividades, me regozijo pelos méritos dos seres transmigradores e mantenho firmemente do estado búdico. Até o alcance da iluminação, me refugio no Buda e no Dharma e no Sangha, e a fim de realizar o meu benefício dos outros, geralmente da iluminação, depois de haver gerado a suprema Bodhicitta, acolherei todos os seres sencientes, meus convidados, atuando sempre de acordo com a suprema conduta do Bodhisattva, possa me tornar um Buda para beneficiar os outros seres transmigradores, e com isso vocês receber os votos do Bodhisattva. E imagine que você está recebendo a benção dos três lugares, corpo, fala e mente. Imagina que no seu coração está um Vajra preto de 5 raios, no centro, em um disco de lua solar, está a Silbarrum preta, e na garganta da sua garganta está sobre a corola de uma flor de lótus vermelha de 8 pétalas, há um disco de lua com A vermelho, sobre a nossa cabeça há uma roda branca de 8 raios, no centro do qual há um disco de lua sobre o qual está a letra Om branco. O mestre mostrando o mudra do punho com Vajra aplica água perfumada no coração. Imagina que o mestre está aplicando água perfumada no seu corpo, fala e mente, na sua cabeça, na sua garganta, no seu coração. E o mestre oferece, o mestre Vajra, imagina que o mestre Vajra está oferecendo as flores para a sua cabeça, oferecendo incenso para o seu olfato e flores para os seus olhos, enquanto recita os nomes das oferendas em sânscrito. E a próxima é jogar a varinha de Nen, lançando a água de purificação e dando o cordão protetor e o capim santo. Imagina que vocês vão receber... primeiramente, tem um mestre que vai jogar a varinha de Nen. Com base para tirar a varinha, devemos produzir o mandala quadrado e alguém dos monges jogou a varinha de Nen. E o próximo imagine recebendo um ponho de água na sua mão e você bebendo.
Imagina que você está jogando a varinha nesse mandala e nesse mandala de 4x4, Om Benza Raça Raça. Imagine que você está jogando a varinha no mandala e repita Om Benza Raça Ra. A ponta da varinha caiu em que direção? Deixa eu ver. A ponta da varinha está apontando para o sul. Então, isso é para o sul é irado. Que o CID que vocês caiu para o norte e que o CID que você obterá é um incremento. A próxima foi a água da purificação e depois é a Kusha. A Kusha grande, são duas capim de Kushas. O grande vai debaixo do seu colchão e o pequeno vai debaixo do seu travesseiro. Você às vezes, pode sonhar que você está brigando com outra pessoa. O próximo é o dando o cordão de proteção. Esse cordão de proteção surge da sílaba Rum, emerge um cordão vermelho que é 3 vezes maior que o corpo do discípulo e tem 3 nós. E você amarra o cordão no braço direito, na parte do antebraço direito. Esse é o mantra Om Buddha Mitri Raksha Rakma Sarbana Swaha. Significa, você será protegido até a vinda do Buda Maitreya. Com esse cordão, com esse mantra, o mestre Vajra benzeu o cordão e gerando entusiasmo. A próxima é gerando entusiasmo. Ou o onisciente no mundo pode ser que eles apareçam ou não. Eles não são tão raros como a flor de Umbara, que aparece a cada 100 anos. Ainda mais raro é o método da conduta e do mantra secreto. Com isso, os seres podem alcançar o objetivo inigualável sem morrer. Mesmo ações negativas cometidas 10 milhões de eras atrás são imediatamente eliminadas assim que você vê o mandala. O que dizer, então, de morar no método do mantra infinitamente conhecido? Se você repetir o mantra secreto e protetor, você alcançará o estado insuperável. Aquele que se aplica com a mente impecável a essas práticas supremas eliminará as más transmigrações que envolvem todo tipo de sofrimento. Você, de grandeza da natureza, hoje encontrou algo incomparável, um ensinamento que será sustentado por você, pelos conquistadores e seus filhos. Você, de grandeza da natureza, você nasce e habita nele. Graças a ele, você vai nascer corretamente no grande veículo.
ao proceder por tão gloriosa, sendo suprema que emergiu pela dimensão do grande veículo, você se transformará em um Tathagata. Quando você for dormir, depois que fizer as suas práticas, você recita o mantra de Om Mani Padme Hum, e você coloque o capim kuxa pequeno debaixo do seu travesseiro e o capim kuxa maior, longo, debaixo do seu colchão. E com isso nós terminamos os ensinamentos, os preliminares, e agora nós vamos continuar os versos em louvor à ordenação interdependente. Os dois versos que eu recito sobre de Nagarjuna, de sabedoria fundamental, os 8 extremos da interdependência, que são surgimento, cessação, permanência, não existência, vir e muitos. Me prostro ao excelente, o Buda perfeito, e ensinou que tudo aquilo que surge independente não cessa nem surge, não é inexistente nem permanente, nem vai nem vem, não é diferente nem idêntico. Aquele que é imbuído nela com paixão nos ensinou a doutrina correta para que iluminemos todas as visões errôneas. Todo sofrimento que existe no mundo surge da ignorância. A ignorância aqui é o apego, a fixação a uma entidade intrínseca, a existência dos fenômenos e do indivíduo. E com o apego à entidade intrínseca do indivíduo, nós criamos todas as ações negativas. Aquele que falou depois de ter percebido o conhecedor e mestre insuperável, me prostro a voz, o conquistador, que percebeste a ordenação interdependente e ensinou. Toda a geração existente no mundo estava enraizada na ignorância. Vós afirmaste que aquele que percebe a ordenação interdependente erradica essa ignorância. Então, como poderia uma pessoa inteligente não compreender que esse caminho da ordenação interdependente é o tema essencial do vosso ensinamento? Ó protetor, sendo assim, como alguém poderia encontrar alguma maneira maior que elogiar-vos pelo seu maravilhoso ensinamento sobre a ordenação interdependente? Tudo que algumas vezes eu tenho a compreensão que nós temos uma percepção, que nós temos essa percepção desse eu, e nós nos fixamos e nos agarramos a essa sensação desse eu. E para nós cortar essa rede dessa elaboração, essa rede de elaborações, conceitualização, nós devemos entender que esse eu não existe. Tudo que depende de condições é desprovido de uma existência essência, que essa excelente instrução pode haver mais surpreendente que essa afirmação.
Por apegar-se a isso, a existência intrínseca, os infantis fortalecem sua escravidão às visões extremas. Para os sábios, que está mesmo esse mesmo fato é o portal para cortar a teia infinita de elaborações conceituais. Esse ensinamento não é visto em outros lugares, outras tradições. Portanto, somente vós sois o mestre. Isso seria uma farsa. Se também fosse usado por um tistica, seria como chamar o raposo de leão. Ó mestre maravilhoso, refúgio maravilhoso, orador maravilhoso, salvador maravilhoso, eu rendo homenagem ao mestre, aquele que ensinou excelentemente a organização interdependente. Para ajudar a curar os seres sencientes, o benefício, vós designaste o inigualável raciocínio lógico para analisar a vaziedade, a cerne dos ensinamentos. Como poderiam aqueles que percebem essa designação da originação interdependente como contraditório não estabelecida ou não estabelecida, compreender o seu sistema? Para vós, a respeito da vaziedade e a originação interdependente, a originação interdependente é explicada que interdependente, a originação mostra que as coisas surgem de uma maneira interdependente. Que como poderia aqueles que percebem essa designação da originação interdependente como contraditório ou não estabelecida compreender o seu sistema? Para vós, quando se percebe a vaziedade como significado da originação interdependente, ser desprovido de existência intrínseca e possuir falsas funções válidas, esses dois não se contradizem. Então, a Sua Santidade explicou que a originação interdependente e a vaziedade não são contraditórias. Porém, quando se percebe o oposto, desde que não há função em termos de vaziedade, nem vaziedade em termos de função, vós afirmaste que se cai no abismo terrível. Portanto, em vossos ensinamentos, vós louvais a percepção direta da originação interdependente, não como uma total inexistência e nem como uma existência intrínseca. Aquilo independente é como uma flor do céu. Portanto, não há nada que não seja interdependente. Se algo existisse devido à sua própria essência, isso contradiria a sua dependência de causa e condições para poder surgir. Vós ensinaste, visto que não existem fenômenos que não sejam originados em independência, não existe nenhum fenômeno que não seja vazio de existência intrínseca. Vós ensinaste uma vez que a natureza intrínseca não pode ser negada, se os fenômenos possuem alguma natureza intrínseca, o nirvana se tornaria impossível e as elaborações não poderiam cessar. Por causa disso, em meio à multidão de eruditos, vós proclamaste repetidamente como rugido de leão, que tudo é totalmente desprovido da natureza intrínseca. Portanto, quem poderia desafiar-vos? Todos os 81 mil estamentos de Budas foram ministrados em base à originação interdependente e vaziedade. Não existe nenhuma natureza intrínseca e isso surge em dependência daquele outro. Então, que necessidade há em dizer que estes dois se convertem em conflitos? E por causa da originação interdependente, que o indivíduo não se aferra às visões externas. Ó Salvador, por haver declarado isso de forma excelente, vós sois um orador insuperável. Tudo isso é desprovido de essência e disso surge aquele efeito. Essas duas certezas se complementam sem nenhuma contradição. O que poderia ser mais incrível do que isso? O que poderia ser maravilhoso do que isso? Se alguém vos elogia dessa maneira, e um verdadeiro elogio contraditório, não. Buda disse que
ele não pode. Isso é um verso de Buddha Macheta, que disse que a sociedade restou esse verso, que os vitoriosos não podem lavar as negatividades com água, nem podem remover o sofrimento dos outros seres com as mãos. De que maneira eles podem nos ajudar? É realizar, mostrando o caminho, mas o resto quem tem que fazer o trabalho quem tem que fazer somos nós. O verso 22, aquele que se opõe ferozmente a vós são escravizados pela ignorância. Então, o que há de tão surpreendente sobre suas incapacidades de suportar o som da inexistência intrínseca? Mas tendo aceitado a originação interdependente, o precioso teroso de vosso discurso, então, ou não tolerar o rugido da vaziedade, isso eu acho mesmo incrível. Esses ensinamentos da originação interdependente, ensinado, deixado pelo Buda, é uma coisa que pode ser estabelecido. E por isso que nós podemos eliminar os oponentes que não acreditam na originação interdependente. E o mestre Nagarjuna, no verso no Mula Madhyamika Karika, tem 27 capítulos nesse Mula Madhyamika Karika, sabedoria fundamental de Nagarjuna. Sua Santidade já leu, está no verso 41. Em busca dessa doutrina, vós sacrificaste continuamente por incontáveis eras, às vezes vosso corpo, às vezes vossa vida, vossas riquezas e até vossos entes queridos. E nós, no tibetano, temos todos, na língua tibetana, nós temos todos esses escritos dos mestres de Nalanda e temos também todos os comentários, todos esses traduzidos na língua tibetana. E é claro que Sonzen Gampo casou-se com uma princesa tibetana, mas ele preferiu fazer a própria escrita tibetana. E por isso foi no século VII. E depois, no tempo, quando entrou Trishon Dorsen, que convidou o mestre Shantarakshita para vir ao Tibete, e Shantarakshita aconselhou ele que ele deveria traduzir todos os escritos desses grandes mestres da Universidade de Nalanda, assim como o seu comentário, na língua tibetana. E por isso que hoje em dia nós temos todos esses escritos e comentários. E depois de Shantarakshita veio Kamalashila, e ele também foi convidado para vir no Tibete. E naquele tempo, Kamalashila quando Kamalashila chegou, existia no Tibete uns monges Han Chinese que estavam meditando. Nesse Samye, monastério de Samye, tinha vários níveis nesse monastério de Samye no Tibete, e tinha a parte dos tradutores, tinha a parte dos meditadores, e Kamalashila, ele conseguiu eliminar os monges que diziam que só através da meditação eles alcançariam a iluminação.
Então, mas o Kamala-Shila provou que não era assim. Então, depois ficou provado que a tradição de Nalanda é muito eficaz para alcançar esse estado. Hoje em dia, nós não temos os estudiosos eruditos do mesmo calibre que tinha antigamente no Tibete. E nos monasteiros, nós ainda temos os tópicos coletados para estudar profundamente os raciocínios lógicos. E eu, quando era pequena, era muito preguiçoso em estudar tudo isso. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu digo que mesmo com a preguiça que eu tinha, eu me esforcei para estudar isso. E agradeço muito os meus tutores também que me incentivaram a esses estudos. No passado, nós tínhamos no Tibete muitos lugares para estudar a lógica, o budismo através da lógica, e quando nós viemos no exílio, nós também fundamos alguns esses lugares onde os tibetanos e outros podem estudar estudar através da lógica. E os cientistas ocidentais têm um grande interesse na filosofia tibetana, principalmente aquela que vem da Universidade de Nalanda, o sânscrito, porque eles dizem que tem muito a ver com a parte da ciência. E tem muitos eruditos, estudantes da escola budista que foram estudar ciência nas universidades nos Estados Unidos. E alguns desses grandes eruditos que estudaram também ciências, grandes eruditos tibetanos, monges tibetanos, que estudaram ciências também. Eles vieram debater comigo. Mas quando eu estava no Tibete, também esses eruditos vieram debater comigo, quando eu era pequeno, e vieram debater comigo, e isso me ajudou muito, porque através desses debates eu me tornei um geshe nesses estudos do raciocínio lógico, e hoje em dia eu posso conversar, e por isso que hoje em dia eu posso conversar com os cientistas, justamente por causa desses estudos de lógica, do raciocínio lógico. Porque através desse raciocínio lógico, minha mente é muito boa em investigar a natureza das coisas. E para vocês, estudantes aqui presentes, eu digo que vocês não precisam ser monge ou monjas para estudar, mas aquilo que vocês precisam fazer, sinceramente, é estudar profundamente os ensinamentos de Buda por meio do raciocínio lógico. E também estudar esses tratados filosóficos por meio do raciocínio.
벽에 인지비지를 고도 Então, não precisam vocês ser monjos para fazer isso. E quando eu cheguei no exílio, Sua Santidade está repetindo o que ele falou no início. Quando eu cheguei aqui no exílio, eu pedi ao Pandita Nehru, eu tive um almoço com o Pandita Nehru e pedi a ele para que e eu falei com com outro ministro Shirimali e pedi para eles para formar umas escolas onde as crianças tibetanas pudessem continuar estudando a língua tibetana. E com a língua tibetana, vocês têm que estudar a filosofia budista que veio da Universidade de Nalanda. E com esse estudo, isso nos ajuda a ver as contradições. Por causa da nossa compreensão profunda, nós podemos mostrar os pontos errôneos de outras pessoas ou outros filosóficos. Mas nós aqui não estamos falando de fé, vocês têm que estudar o budismo por meio do raciocínio lógico, mas não por causa de uma fé, mas por causa para aprender a usar a mente e investigar. E investigar os fenômenos. E mesmo que você seja budista ou não, acredita ou não, mas se você aprende a lógica, a estudar através da lógica, isso vai ser muito benéfico para vocês. E isso não tem nada a ver com a fé. É isso tudo que eu tenho a dizer para vocês hoje. Sua Santidade continua. Já recitou e está no verso 48. No meu quarto eu tenho a estátua de Nagarjuna e junto a isso eu tenho a estátua de Manjushri. E eu recito o verso que louva a Buda e também a Nagarjuna e a Manjushri. Outros mestres como Nignathana, eu também recito o verso de louvação a outros mestres como Dignag e assim por diante. E eu leio os tratados de Chandrakirti. E por causa da minha conexão com Chandrakirti, eu sinto algumas vezes eu penso que eu estive sentado ou eu fui estudante de Chandrakirti, mesmo que seja de longe. Ou seja, mesmo eu estive sentado nos ensinamentos de Chandrakirti, mesmo que seja estive sentado longe.
你其实生活这种的，我们这里教育眼包都有的呢，三家县前几都是出名就是，这第一如果让这个老王爷那点营业的，超级浪过的，设计差不多是这个，定中个泰国人的土了没出呢，的啊。 No final do capítulo 6 desse sabedoria fundamental de Chan. Dini sanje shen shenji to chemin jos. Essa mulher, né? 就是一下，至少我说可以开发出哦，不是的。 Chandrakirti disse que sem impressões é muito difícil ter acesso a uma compreensão profunda sobre a vaziedade se a pessoa não tem impressões kármicas de vida passada. Isso foi aquilo que disse Chandrakirti. E ele citou ele mencionou um verso de Chandrakirti que fala que sem umas impressões mentais sobre a vaziedade em vidas passadas, por causa disso, alguns mestres não compreenderam profundamente os ensinamentos de Nagarjuna. Isso era uma referência aos mestres Vasubandhu e Asanga e outros. Yeah. Jadi tu betul cuma, jadi, zaman soalnya kan ini juga ada. Ngarai yang dari situ sampai tadi. O verso 49, o sistema do vosso veículo insuperável que abandona os extremos da existência e da não existência seria comentado precisamente pelo bosque Delírios Noturnos dos tratados de Nagarjuna que vós profetizastes. Eu penso e medito sempre sobre esses versos. O verso 49, 50, 51, 52, 53. O verso 53, seguindo este mestre, tendo se tornado um renunciante, depois de estudar bem as palavras do conquistador, este monge que se esforça na prática do yoga, oferece sua devoção ao grande santo. Eu recito sempre esses do verso 49 a 53 e sobre a bodhisattva e vaziedade. Desde que é devido à gentileza do meu mestre que encontrei os estamentos do mestre insuperável, eu dedico essas virtudes também para que todos os seres sejam sustentados pelos mestres espirituais sublimes. Possam o estamento desse grande benfeitor até o fim do mundo permanecer inabalável perante os ventos dos maus pensamentos, que seja sempre preenchido por aqueles que tenham convicção no mestre, compreendendo a verdadeira natureza do ensinamento em todas as minhas vidas, que nunca abandone nem por um instante, mesmo à custa do meu corpo e vida, o excelente caminho do sábio, que ilumina o princípio da originação interdependente, que possa passar dia e noite refletindo cuidadosamente sobre os meios pelos quais eu poderia melhorar esse ensinamento que o Salvador Supremo conseguiu realizar por meio dos esforços extenuantes ao longo de incontáveis eras. Enquanto eu me esforço nisso, com pura proteção, que Brahma, Indra, os guardiões do mundo e os protetores como Mahakala, etc., sempre me ajudarem inabalavelmente. Aqui se conclui o louvor à originação interdependente, composto por Lama Tsongkhapa.
사시 베게 조제 E com isso terminamos os estamentos preparatórios da eliminação e da iniciação de Avalokitesvara, e amanhã vai ser a iniciação verdadeira e própria. O verso que Sua Santidade referiu de Chandrakirti entrando no caminho do meio, que fala sem uma impressão no contínuo mental, uma impressão sobre a vaziedade no contínuo mental de vidas passadas, será impossível compreender a vaziedade, é o verso número 52, 53, 54. De acordo com essa tradição, o Bhikshu Chandrakirti